Olá, estudantes! Esse vídeo busca tratar sobre a civilização Inca, dessa maneira abordando questões referentes à economia, à política, à sociedade, à cultura e à religião. Só que vale ressaltar que essa atividade está ambientada para alunos do ensino médio, já que, para a conclusão e uma melhor fixação do conteúdo, será disponibilizado ao final do vídeo algumas questões presentes em diferentes vestibulares e o Enem. Atentando-se a esse fato, vamos lá! A civilização Inca caracterizam-se por ser o maior império presente na América pré-colombiana. Então, eles se estabeleceram do século XIII até 1533. Assim, estavam localizados na América do Sul, ao longo da Cordilheira dos Andes, numa região chamada Região Andina, a qual ela abrangia o atual Peru, onde ficava a capital militar, Cusco, mas também outros países, como o Equador, a Bolívia, a Argentina, Chile e Colômbia. Seu grandioso império era denominado por eles de Tahuantinsuyo, significando no idioma oficial, que era o Quechua, o Império das Quatro Direções. Logo, ele era dividido em 4 grandes províncias. Desse modo, fundamentava-se uma teocracia, ou seja, eles tinham seu poder centralizado, onde os sacerdotes possuíam o poder político. A autoridade pertencia ao imperador, o denominado Sapa Inca, cuja legitimidade se dava pela hereditariedade, por ser o representante do Deus Sol, onde ele era considerado assim uma divindade. Nesse sentido, logo abaixo da pirâmide social estariam os governadores dessas 4 províncias, que tinham a responsabilidade de cuidar da manutenção do império, assim faziam uso do apoio militar. Por fim, vinha o povo, que era composto pelos camponeses e os trabalhadores. Dessa maneira, o imperador era o principal guardião de todos os bens pertencentes ao Estado, incluindo a propriedade de terras. Os terrenos cultiváveis eram divididos em 3 parcelas distintas. A terra do Inca, destinada ao rei e aos seus familiares, a terra do Deus Sol, controlada pelos sacerdotes, e a terra da população. Desse modo, sua sociedade possuía uma grande diversidade cultural, sendo formada por diferentes grupos étnicos. Assim, por conta de sua grande extensão territorial, eles eram vistos como os grandes civilizadores. Sua organização social se dava por meio das Ailus, que eram caracterizadas como uma espécie de aldeias, onde cada uma tinha suas próprias regras e crenças, e novamente isso se associa à diversidade cultural presente no Império. Assim, elas eram organizadas por um líder mais velho, o denominado Curaca. Eles eram vistos como tendo a maior dignidade para comandar, porque eles eram considerados os mais sábios. Ao falar da economia inca, percebe-se que era baseado no trabalho coletivo, sendo adaptado à idade de cada um. Assim, eles possuíam grande habilidade para a agricultura, de maneira que os principais produtos agrícolas e que constituíam a base da alimentação eram o milho, o feijão e a batata. E, para isso, considerando que viviam em grandes montanhas, eles desenvolveram uma técnica de irrigação, a chamada curva de nível, que funcionava como uma espécie de degraus construídos nas paredes de pedras. Dessa maneira, ainda relacionado ao princípio da coletividade, eles realizavam trocas entre as diferentes Ailus e usavam o escambo, já que eles não tinham moeda. Assim, os povos conquistados eles eram obrigados a pagar impostos, e essas regiões dominadas elas eram integradas ao império por meio da construção de estradas. E em vista disso, partindo do pressuposto dessa sociedade igualitária, eles não tinham propriedade privada, o que concluía que o Estado ele era o responsável pela distribuição dessas terras. Além disso tudo, a domesticação de lhamas e alpacas foi de grande importância para a civilização inca, uma vez que esses animais eles forneciam lã e couro, mas também eram utilizados como animais de tração, ou seja, eram usados muito para o transporte. Já com relação à religião, parte-se do princípio de que era marcada pela adoração de vários elementos da natureza, como o sol, a lua, o raio e a terra. Consequentemente, eles eram considerados como politeístas. Assim, o bem ele era representado pelas coisas positivas da sociedade, como a luz, a fertilidade, a fartura, e em contrapartida tem o mal, representando as forças negativas, como a fome, as secas e as doenças. Um de seus deuses mais conhecidos era o Iracocha,
considerado o Deus Criador, aquele que emergiu em forma humana das águas do lago Titicaca, para ordenar os homens. Assim, ele organizou o mundo em 3 níveis, assegurando função a cada um dos povos, e assim também criou as plantas e os animais. Dentre as suas práticas religiosas estavam as consultas com os oráculos, as confissões públicas e os sacrifícios como oferenda. Eles possuíam também hinos e preces, as quais os sacerdotes de Cusco dirigiam às divindades, e nestes se mesclavam as preocupações morais, bem como os cuidados materiais. E no que se refere à cultura inca, nota-se que eles não tinham uma forma convencional de escrita. Eles transmitiam suas ideias e os conhecimentos através do quipu, que era um objeto feito de cordas confeccionadas pelos pelos das lhamas, que serviam para o registro de histórias e cantos, também utilizado para a contagem, tanto de rebanhos quanto de pessoas. Uma curiosidade interessante sobre esse povo, que por se tratar da região andina, com as suas elevadas altitudes, para os fins medicinais eles faziam o grande uso da folha da coca, dado que os auxiliava para diminuir as dores de cabeça e baixar a febre, que era causada pela altura. Outro ponto importante para se levar em consideração era que o plano das cidades ele era baseado no sistema de estradas, o que ligava cada ilu a um centro principal, de modo que favorecia na integração dos povos conquistados ao Império. Portanto, o declínio desse império ocorreu no século XVI, o momento em que marca a chegada dos espanhóis à América. Então, a civilização inca ela já sofria com uma série de conflitos internos e, aproveitando-se dessa instabilidade, os colonizadores europeus eles empreenderam um violento processo de dominação. Bom, a partir dessa exploração do conteúdo, vocês agora estão prontos para realizar a atividade. Para isso, vale ressaltar alguns pontos. Na descrição do vídeo estão disponíveis alguns links. No primeiro, refere-se aos exercícios. O segundo contém o gabarito para correção dessa atividade. No terceiro, está presente a visualização do mapa mental completo, onde está disponível para download. Por fim, no quarto, vocês poderão conferir a playlist que disponibiliza todas as videoaulas referentes aos 3 povos pré-colombianos. Obrigado por assistirem até aqui, bons estudos e até uma próxima!